A paz do Senhor Jesus. Hoje, no nosso podcast Voz da Assembleia de Deus, que tem a finalidade de resgatar a nossa história, de mostrar desde o princípio o que aconteceu, nós temos o presidente do Ministério AD, pastor Raul, vice-presidente do SEAD Seta, mas hoje ele está como uma das primeiras pessoas que esteve no início dos trabalhos aqui em Imperatriz. Ele conhece a história, ele é a história, e a história da Assembleia de Deus se confunde com a dele. Eu conversava aqui em off, é que não se conta a história da Assembleia de Deus sem se falar no pastor Raul. Porque, como membro da Assembleia de Deus de Imperatriz, em qualquer lugar que a gente chega, o pessoal é da Assembleia de Deus? Ah, a ovelha do pastor Raul. Isso dá moral para a gente, onde a gente chega. Mas ele vai estar falando daqueles primeiros passos da igreja. A paz do Senhor, pastor Raul. Pastor Delmeuzinho. Como é que é, pastor, ser esse referencial da Assembleia de Deus? A história de vocês se confunde. Como é que é isso? Eu aceitei Jesus com 7 anos de idade e a Assembleia de Deus tinha 9 anos, né? Então eu entrei na Assembleia de Deus com 7 anos, a igreja já tinha dado seu início, sua história, mas foi no tempo do Luiz França Moreira, daí para frente eu passei a conviver dentro da igreja, sempre atuante, sempre participativo de tudo. Então hoje eu conheço a história da igreja até hoje, até porque estou com 32 anos já como pastor, então a gente conhece bem a história dessa igreja. Eu acho interessante que a história ela vai ser contada por um, por outro, cada um conta a sua própria versão da história, mas um registro de como ela realmente é um pouco mais complicado, mas quem viveu pode contar isso. O pastor Raul foi aquele jovem do início da mocidade, eu lembro até como é que o senhor começava a pregar, louvado e engrandecido, eu achava muito interessante. Hoje nós temos uma secretaria de evangelismo gigantesca e atuante, mas como foi, junto com poucos amigos, 3 ou 4, evangelizar todas as casas de Imperatriz? Olha, eu percebi, assim que aceitei Jesus, talvez com 10 anos de idade, 12 anos, eu percebi que eu tinha uma chamada. Até porque antes de eu ser crente, com 7 anos, veja bem, eu ia para a igreja católica. E eu falava que eu queria ser padre, né? Então, quando eu fui, aí mudou de religião, mudou também. Era para ser padre, para ser pastor. Então, mas quando eu tive aquele entendimento, eu queria ser como fosse assim, um missionário. Eu nunca pensava em ser pastor, eu queria ser missionário, ganhar almas. Então ficou isso no meu coração. E foi passando o tempo, aí quando eu tinha 14 anos de idade, o pastor Luiz França Moreira criou a mocidade, né? Nós participamos desde o primeiro culto, desse momento, começamos a pregar, foi aquele entusiasmo, aquela alegria de todo mundo. Depois de um tempo começou a fazer os cultos de rua. Quando eu tinha 17 anos de idade, aí começou uma nova história, porque eu estava lá na escola bíblica dominical e eu era o secretário de anotações das classes, né? O secretário era outro, o Amâncio Bandeira Tesoureiro, irmão João, era João Rocha, né? Que ele era o secretário lá. Mas eu era o auxiliar, que preparava o caderno das chamadas, para dar aquele resumo, né, para a igreja. Coisa de 17 anos, eu estava fazendo esse relatório, e era muito corrido, porque tudo não tinha máquina, né, era na cabeça, fazia aquelas contas, nessa correria para preparar, para poder dar aquele relatório para a igreja, o Espírito Santo falou comigo. Eu ouvi uma voz, foi uma voz que eu ouvi muito alta e nítida. O melhor lugar para se começar é onde você está. Eu tomei um susto, porque até então eu tinha aquela imagem assim, eu vou ser um missionário, um pastor, uma coisa, mas assim, outro lado do mundo, sei lá, algum lugar, sempre aquela... Eu nunca imaginei que eu podia começar aqui. Então, quando o Senhor falou isso comigo, despertou em mim um sentimento de trabalhar na evangelização local. E você sabe, naquele tempo nós não tinha apoio do pastor, jovem não tinha muita moral, né? E também disputava, né? Disputava com o circo de oração. Era, porque não tinha moral, assim, não se acreditava em jovens, né? E também nós não tinha recurso nenhum, nem para comprar folheto, nada. Todo mundo tinha era uma pobreza muito grande. Foi quando
o Senhor falou comigo, naquela mesma semana eu falei com o Carlos Jovino, que depois foi esposo da Elza Bandeira, Fernando Dourado, depois ele casou com a Esther, né? E o Ademir casou com não, foi o Fernando Dourado, o Carlos Jovino e o Luiz Gonçalves, que depois casou com o Ezequiel. E eu, nós 4. Ademir veio depois. Esses 4 jovens, nós conversamos nós 4 e acertamos de começar um trabalho de evangelismo pessoal dentro de Imperatriz. Então nós pegávamos a nossa Bíblia, 7 da manhã, todo sábado, nós íamos para a igreja e começar a fazer uma oração. Nessa oração nós ficava ali uma meia hora de oração, depois algum dos colegas lia um texto bíblico, fazia aquela meditação rápida. Quando dava 8 horas, aí nós saíamos, nós 4. Aí saía, designava a rua, que temperatura muito pouco também, saía 2 de um jovem de um lado, 2 do outro. E nós saíamos visitando todas as casas sem deixar nenhuma. Todas as casas. Quando chegava lá para as 11, 11 e pouco, e nós parava, que era hora do almoço, aí tinha que parar. Aí nós parava e voltava, e na outra semana recomeçava, a mesma coisa daquela última casa, e assim nós fizemos todos os bairros de Imperatriz. Nós passamos 7 anos nessas atividades. Eu fiquei de 17 anos de idade até os 23, 24 anos. Foi quando eu já era gerente de um banco e eu fui trazido para Grajaú. Né? Então, eu já fui para lá com 24 anos. Então, foi 7 anos de atividades aqui. Então, começamos esse trabalho de evangelismo nessa época, com essa forma assim. Ainda hoje o senhor é um grande evangelista, né? O senhor, eu até, um dia desse eu comentava que as pessoas no início do ano fazem aquele monte de votos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acho que o senhor é a única pessoa que diz eu vou ganhar tantas almas para Jesus e coloca isso como meta. Como meta. Né? Então é por isso que a história do pastor Raul e a história da igreja se fundem. Mas no início tudo era muito mais difícil ou era muito mais fácil, pastor? É os dois lados. Era mais difícil porque, como eu disse no início, os pastores não acreditavam na juventude. A juventude ia ser vigiada, todo o tempo vigiada, né? Tinha até uma comissão de moralização. Eu que o diga. Todo mundo vigiado. E a outra dificuldade, porque você não tinha recurso para comprar nenhum folheto. Você não tinha nada. Hoje você não é vigiado e tem muito recurso, mas o povo não vai. Então, cada tempo tem a sua história. Eu, na verdade, foi despertada em mim essa chama de evangelismo. Toda a minha vida foi assim. Mas eu me lembro já quando eu estava gerenciando o banco em Augustinópolis, no ano de 89, 90. Me parece que era o ano de 89, 90. E eu vim aqui em Imperatriz com a minha esposa, Ruth, para a gente fazer umas compras ali no calçadão. E naquele tempo tinha um rangão, que era um lanche, até do irmão da igreja. E ela foi para lá fazer as compras, eu fiquei esperando lá no rangão. Comprei um lanche e me sentei num banco daqueles ali para ficar comendo aquele lanche, enquanto ela ia lá. Nesse momento que eu me sentei naquela praça, naquele local, o Espírito de Deus veio sobre mim de uma forma assim, aconteceu isso comigo talvez umas 5 vezes já. Mas essa foi a primeira vez. E o Espírito Santo vinha assim sobre mim e me tomou, que parece que eu transfigurei. Era outra pessoa, era outro mundo, uma coisa totalmente diferente. E nessa hora o Espírito Santo falou para mim que ele estava mudando o meu coração, para me olhar para dentro da igreja. Que eu só olhava para fora, evangelismo. Que eu olhava assim. E nessa hora ele me deu 10 projetos. Naquele momento ele... Foi questão de segundos. Aí quando passou aquele momento, eu olhei para dentro da igreja. Agora eu tenho uma visão dentro da igreja. Aí eu fiz, isso foi mais ou menos um dia de sábado que aconteceu isso. Quando foi na semana seguinte, eu reuni 10 pessoas da igreja, 10 jovens. Carlos Jovino, Ayrton Agostinho, Ademir, Josias Gomes, e Luiz Gonçalves da Costa, que era sempre presente, o Luiz. E fomos lá para tinha lá o abrigo da igreja ali na rua 13 de maio, que era muitos anos no lugar de abrigo, dava apoio, né? Aí reunimos ali um dia de domingo, no domingo seguinte, com aqueles 10 jovens, e eu falei para eles, eu quero colocar uma visão agora dentro da igreja.
e vamos pegar as ideias. E eu já tinha na minha mão as 10 itens que eu devia trabalhar. E passamos para eles e foi discutindo e Quais eram esses itens? Agora eu fiquei curioso. Agora, eu não posso te dizer todos porque eu não tenho lembrança quais foram esses 10 itens. O senhor já era presidente de mocidade? Não, era nesse alguma tempo coisa? eu Qual já tinha tinha sido presidente, porque eu fui presidente em 84. Em 86, já era 89, né? Eu estava em Augustinópolis já. Então, quando eu vinha, depois fui presidente de novo, pela terceira vez. O Daniel Rodrigues tinha acabado de ser presidente. Quando eu voltei de Augustinópolis, fui ser secretário de evangelismo dele. Foi quando Deus me deu tinha me dado essa ideia. Quando ele saiu, eu assumi de novo. Mas quando eu assumi, já foi com uma visão diferente. A visão já voltava para a igreja. Aí nós criamos um projeto, eu me lembro que era esse projeto, e levei para o pastor Jairo. Eu mesmo fui na casa dele, ele tinha um escritóriozinho lá, e eu apresentei os 10 itens. Ele chorou muito vendo, ficou empolgado, feliz e tal, mas ele não conseguiu colocar em prática, porque não era para ele, era para mim. Quando eu vou ser pastor, em 92, 93 que eu cheguei para ser pastor, o projeto que veio foi o que eu tinha feito. Eu coloquei em evidência todo o projeto. Tanto é que eu chamei os colegas e disse, é sobre o que nós discutimos. Mas aí tinha aquele problema do desentendimento, a venda, fecharam os olhos e ficaram todos cegos para isso aí. Mas o projeto foi colocar isso aí. Eu sei que tinha, na área do evangelismo, nesse período nós organizamos escola dominical para ser uma superintendência que não existia. Então, nesse projeto tinha, e o pastor Joel aprovou, quando eu cheguei lá na Ebenezer, aí apresentei o Joás para ser o superintendente geral, que era todo mundo esfacelado, né? Então eu sei que era muito projeto, mas não posso dizer porque não sei. Eu sei que quando eu cheguei, eu visualizei esse projeto e comecei a trabalhar, colocando mais vice, distribuindo em regional, a área de trabalho, todas as coisas estavam dentro daquela visão. E assim eu comecei a trabalhar exatamente em cima do que Deus tinha me dado. O senhor saiu de 26 igrejas no começo? Na verdade, quando eu cheguei, tinha 31 igrejas ao todo, né? Uhum. Acontece que eu cheguei no dia 2 de agosto, né, 93. Quando foi em setembro, eu doei 10 igrejas para a convenção. Foi Bananal. O senhor gostava da igreja para a convenção, né? Essa foi uma ideia que Deus me deu, a descentralização. Tanto é que na administração Deus tinha me dado, era o presidente e 3 vices, que era para distribuir o poder entre eles, que só era um vice, você se lembra. Quando foi em 90 que eu assumi, eu já coloquei na ideia, vamos botar 3 vices. E coloquei uma meta de 5.000 decisões. Então, quando eu cheguei, estabeleci isso. Então, eu peguei as igrejas, por exemplo, Bananal, Lagoa Água Verde. Viva, Davinópolis, Lagoa Verde, todas essas igrejas mais distantes, eu organizei e entreguei para a convenção. Aí, quando foi em outubro, eu só estava com 21 congregações e abri 15. No mês de outubro, eu já designei 15 igrejas de uma vez só. Abri, quando foi entre outubro e novembro, nós estabelecemos 15 igrejas. E daí começou um processo. Aí depois eu tinha 200, deu 80. Aí foi andando, quando chegou 120, 119 mais ou menos, aí foi quando nós doamos o Conjunto Vitória. Esse foi a pedido do pastor Cavalcante, na época, me chamou eu, pastor Hildo, e fez o pedido para poder, ele queria colocar o primeiro secretário, ficar mais perto, e eu apresentei a proposta ao conselho da igreja, um pouco de resistência, mas a pedido do presidente a gente aceitou. Aí doamos ali o Conjunto Vitória. Parece que na época tinha 6 igrejas, eu não lembro quantos tinha, mas 6 ou 7 tinha lá. E depois fomos trabalhar novamente, quando eu cheguei a 179. Aí eu dei 80. Essa não foi pedido, essa foi uma decisão que Deus brotou no meu coração. E eu depois conversei com os pastores, eles não ficaram muito satisfeitos. Então, nessa época, nós começamos, eu falei com o pastor Cavalcante e também com o conselho, mas não ficaram muito felizes. Aí eu suspendi o projeto. Então, eu não vou fazer.
Aí passou mais ou menos 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo exato, novamente o Senhor falou comigo. Eu entendi, chegou o tempo de doar. Aí eu falei, fui lá com o pastor Cavalcante, na fazendinha que ele tinha chamado Matinha, e nessa hora eu ia fazer só 2 campos. Era o campo da Vila Lobão, com todas as igrejas, e da Vila Nova desse outro lado. A Pedro Neiva era a divisão. Foi quando ele me deu uma ideia, disse, vamos fazer, em vez de fazer 2, faça 5. Aí eu disse, não, pastor, vai ficar pequeno demais esses campos. Ele disse, não. Ele disse assim, faça uma conta aí. Ele era muito metódico, o pastor Cavalcante era muito inteligente, né? Ele disse, faça assim a conta do menor campo que o senhor vai doar. Aí eu fiz, naquele momento, fiz a contabilidade, já estava tudo também anotado, e vi que a vilinha, naquela época, era a menor em termos de renda. Aí, quando ele olhou, ele disse assim, essa menor fica em 10º lugar da convenção toda. Quer dizer, só tem 10 igrejas maior do que a vilinha. E dentro de Imperatriz é um campo muito grande, então pode fazer 5. Aí ele me convenceu. Aí, em vez de fazer 5, eu fiz 6, que eu botei depois mais uma, que foi ali não, fiz 7, que foi o Bom Jesus, né? E o Verona, lá na frente. Aí fizemos 7 campos, com 80 igrejas, e ficamos com 99, aqui desse lado. E agora estamos com 124, aí subindo de novo, né? E eles têm lá, os campos foram distribuídos, depois se multiplicaram também, hoje já tem, talvez, parece que 17 campos, desses 7, aumentou uns 10 campos já naquela região, cresceu muito o trabalho. Realmente foi uma coisa muito boa, né? Mas o senhor, a pergunta, pastor Raul, o senhor se arrependeu, pastor? Não, nunca me arrependi. Não? Eu nunca me arrependi, até porque eu tinha uma convicção de Deus. Mas nem com a pressão do nem povo, com a pressão. Eu acho que o povo deu uma pressãozinha no senhor, não deu? No começo, quem mais eu senti pressão foi do Conde Vitória, no primeiro. Eles não ficaram meio bastante sentido com essa emancipação, até porque ela foi feita a pedido, não foi uma coisa nossa. Mas no meu caso aqui, essas 80, já não teve essa pressão, porque eu coloquei os pastores 6 meses antes. Depois que nós tomamos decisão, estava acertado, aí eu transferi os pastores, que vão ser os presidentes, já para o seu devido lugar, peguei os pastores que moravam aqui, trouxe para cá, daqui, botei para lá, ajeitei tudo, então eles passaram 6 meses com o pastor, embora chamado de regional. Quando foi feita a emancipação, todo mundo estava acostumado com seus pastores, estava todo feliz, não teve uma pressão sobre mim. Mas os crentes não reclamaram, porque crente é bicho para reclamar muito. Para mim não houve muito reclamação. Não... Porque lá uma pessoa às vezes sentia mal, mas aquele tempo como foi bem bolado, o problema é que depois não cumpre, né? Que foi bem bolado, que foi trabalhado, pensado, com muita oração, com muita decisão de Deus, que nós bolamos assim. Aqueles campos seriam administrados por esses pastores, nós dava oportunidade para 5 pastores veteranos da nossa igreja, pessoas que nós estávamos dando oportunidade, que fazia parte da nossa história, e colocamos como os cabeça. E eles tinham lá, a escala no tempo central, ficou a mesma escala, para eles virem normalmente para cá, ficou também a mesma contabilidade, a mesma BBP, todo mundo contemplado com o seguro de vida e também com a previdência. Mesma missão. A mesma missão, todo mundo do mesmo jeito. O que ia mudar seria a parte administrativa e financeira, ficava com eles, que não tinha mais obrigação conosco. Mas o público não teria nesse sentimento de separação, porque ele estava na escala para vir para cá, né? Os pastores estavam todos ligados aqui através da BBP, e toda a igreja contribuindo com missão, vindo para a mesma SEMAD, então não tinha problema nenhum de desentendimento. E por isso foi muito bom. O que foi mais ruim foi para mim mesmo, porque foi a emancipação, me parece que foi dia 31 de janeiro de 2015, acho que foi essa data. Então, quando terminou o mês de fevereiro, aquele primeiro mês, que nós fizemos a arrecadação dos recursos, para cobrir as obrigações, ainda faltou 40 mil reais. Aí eu não tinha onde buscar. Mas nós estávamos fazendo uma reserva
para comprar o transmissor da rádio, para pagar não, a taxa que o governo ia cobrar para a mudança da rádio AM para FM, custou para R$185 mil, que o edital saiu com esse valor. Então nós estávamos com esse dinheiro já depositado para pagar essa taxa. Então o que é que eu fiz? Como não tinha saído ainda a ordem para ser pago, né? Então eu peguei esse dinheiro e comecei a utilizar para cobrir o déficit. E eu fui usando até acabar. 4 meses depois, todo mês comendo o dinheirinho até acabou. Quando acabou, foi o tempo que nós conseguimos novamente pegar despesa, receita e igualar. Quando chegou o pagamento, né, que não foi só o pagamento, nós também tínhamos que pagar a taxa, 185 mil, comprar o equipamento, foi 200 e poucos mil para fazer. Gastamos ali aproximadamente uns 400 mil para novamente ter a rádio como ela está hoje, FM, né? O que eu fiz? Eu pedi um empréstimo aos pastores. Eu fiz um pedido aos pastores, pegou do valor que estava reservado já na conta, na BBP, peguei os pastores maiores, que tinham uma renda maior, e eles nos emprestaram. Eu emprestei o meu, e todo mundo emprestou o seu, nós pagamos a conta. E aí, nós fomos pagando mensalmente, devolvendo para eles, até que quitamos. A minha parte eu perdoei totalmente. Eu não quis... Quer me emprestar não, pastor, para perdoar assim? É porque eu te emprestei e perdoei, né? E os outros eu paguei todos mensalmente até quitar. Depois veio a TV também, teve que fazer outra mudança. Graças a Deus conseguimos. Pastor, então na hora que eles separaram esses campos, automaticamente eles não cumpriram o que ficou acertado. O primeiro ano eles cumpriram tudo direitinho, com respeito à vinda, missão, tudo cumprindo direitinho. No segundo ano começou a haver uma falha. A gente percebia que não havia aquele estímulo das pessoas virem para cá, começou a haver algumas falhas. Então, quando foi no segundo ano, aí eu não coloquei mais na escala. Falei, olha, pastores, eu não vou colocar mais na escala para não fazer vergonha. Vocês ficam livres para fazer. Mas continuaram fazendo missão, continuaram na BBP. Depois que houve mudança de pastores, que aí a conversão foi mudando, os pastores que eram os originários, né? Botou outros. Esses outros é que começou a não ter o mesmo sentimento que tinha. Então, foi suspendendo missão, outros foi cancelando o seguro deles, a previdência, embora a gente sempre estimulando, reunia muitas vezes, conversava com eles, mas o sentimento não era o mesmo. Terminaram afastando tudo, mas ficou um pastor que ele cumpre todas as obrigações, não de trazer o povo, né? De trazer o povo, não, isso aí ele não conseguiu, mas todas as obrigações o pastor Hildo cumpre. E ele mesmo vem, nunca deixou de vir. Agora ele traz os pastores dele também para participar. O público não vem, mas ele vem. Agora, os outros, com essa nova configuração que houve, está vindo os outros campos, pelo menos os pastores estão vindo participar. Pastor, voltando à história da igreja, lá do comecinho, qual a diferença que o pastor Raul acha do início, dos primeiros anos, para hoje? A mais gritante delas. E é para bem ou não? Olha, a igreja ela tem uma história. Essa história, eu considero o seguinte, por exemplo, não sei se é a mais gritante ou menos, eu não sei dizer bem isso. Mas assim, você tinha pastores como o pastor Plínio, depois o pastor Moreira, que foi o nosso pastor com mais tempo passou aqui, pastor Jairo. Foram pastores, homens de Deus, um pulso firme. A igreja era ricamente abençoada, uma bênção de Deus. Depois teve 2 pastores, foi o pastor Daniel Rodrigues e Sebastião Andrade, foi um intermediário, né? Um passou 2 meses, 3 meses, por aí assim, foi só intermediário. Depois a minha chegada. Quando eu cheguei, essa igreja tinha esse padrão, né? Tinha esse padrão que era uma bênção de Deus. Mas veio aí a modernidade. Quando vai chegando a modernidade, eu percebi isso e comecei a pedir aos pastores que estudassem. Até exigir os pastores, a todo mundo a estudar,
a palavra de Deus. Por quê? Eu entendi assim, nós éramos obrigados a fazer determinadas coisas, porém não era explicado por quê. Ah, você não pode cortar o cabelo. Por quê? Não existia por quê. Era só não pode. Ah, você não pode usar essa roupa. Não pode andar de bicicleta. Não pode. Todo mundo obedecia. Mas eu percebi que com a chegada do conhecimento, as pessoas vão perguntar por quê. E nós não sabíamos dizer. Então, eu mesmo fui estudar o porquê de cada item e chamei os pastores, vamos todos estudar. E eu mesmo falei muitas vezes para eles. Mas não sei se todos conseguem dizer o porquê. Então, quando chegou nessa situação, a gente percebeu que a igreja começou a se afastar daqueles primeiros passos, ou da primeira forma de vida, que a gente chama-se de vaidade. Essa vaidade é que foi o mais prejudicial para a igreja, não só em Imperatriz, mas no Brasil e no mundo. Porque na hora que se afasta um pouco desses princípios, que era a nossa identidade, eles começam a se aproximar muito mais do mundo do que de Deus. Fica as pessoas mais livres, achando que isso é uma liberdade, achando que isso é bom. E você pode observar que o afastamento desses princípios leva a pessoa a uma naturalidade, a um afastamento, aquele desejo de orar, desejo de evangelizar vai se afastando. Então a igreja vai perdendo essa espiritualidade. E isso também é bíblico e a gente tem que entender que é os tempos. Mas esse foi uma mudança muito grande. Eu não vejo mudança assim, muito assim, de os pastores. Não, porque Deus tem nos dado um quadro de pastores excelente. Você vê que nossa igreja ela tem 74 anos, está completando agora. A gente nunca teve um problema com pastor assim, significativo. Algum probleminha. Eu tenho assim, 2 ou 3 igrejas que se afastaram do nosso convívio. Parece que 3 igrejas. Mas 2 foi feito na casa deles mesmo. Um veio, mas recebendo igreja de um outro ministério e ficou agregado conosco. Todos 3 resolveram sair. Eu também não disse nada, não houve influência nenhuma na nossa igreja. Mas não foi nenhuma igreja nossa mesmo, construída por nós, que veio se afastar. Ninguém se afastou até hoje e não vai afastar, porque os pastores percebem que são amados, são respeitados. E o que o pastor nosso, aqui de Imperatriz, como ele é tratado, como ele é visto, como é cuidado, é muito difícil encontrar em outro ministério isso. Os pastores só saem daqui bem, todo mundo é amigo. Ninguém é assim. Mesmo que a pessoa peça para sair, eu quero sair do ministério, quero sair da igreja, mas não com raiva de mim nem da igreja. Mesmo que vá para outro ministério, sai, deixa tudo aqui, vai para lá, mas nenhum está falando mal de nós, a não ser, às vezes, para tentar conquistar uma ovelha, a pessoa procura um defeitozinho, mas isso não tem nenhum significado. Mas raiva mesmo, ou querer prejudicar a igreja, não. Todo mundo ama essa igreja, é assim que eu vejo. Pastor, no início a gente era bem menos, né? E fazíamos grandes coisas, grandes cruzadas. Aí você olha os projetos que estão funcionando hoje. Missão, evangelismo, família, círculo de oração. São projetos, a Escola Bíblica Dominical, são projetos criados por pessoas da sua geração. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde temos resposta antes de fazer a pergunta, e não existe mais criação de nenhum projeto significante. O senhor atribui isso a quê? Não, primeiro é o seguinte, como eu falei, se tudo é tempo. Como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todos os propósitos. Antigamente, Luiz Gonçalves, nós promovemos grandes cruzadas aqui em Imperatriz, né? Foi sempre eu e o Luiz Gonçalves ou um outro. Não eram os pastores que faziam isso, era uma cidade que liderava esses grandes trabalhos. Mas acontece que as coisas vão mudando. E nós começamos a perceber que mesmo as grandes cruzadas, que continuamos fazendo, quantas cruzadas eu fiz grandes, a gente não tem resultado significativo para a igreja. Você, quando termina, eu orei por 1000 pessoas, na vez fizemos no Tabor, oramos por 1000, né? Não acha 100 depois. Aí você não acha um, você procura. Você botei 100. Às vezes você acha um ali, aí acha outro ali, você não acha 10%.
Então, você vê, é um trabalho caro, difícil. Depois disso, vem outro problema. Por que não tem essa grande cruzada? Você vê que os pregadores sumiram? Sumiram. Não tem os pregadores. Você fica procurando, já era. Você fica caçando pregador, aí depois veio outro problema. Os cantores sumiram. Os cantores hoje todos são pagos pelo Estado, né? E muito caro. E muito caro. É uma competição que você tem com as prefeituras de todo o Brasil. Às vezes você vai contratar um pastor, vinha por 2 mil, por 3 mil, ou só veio por 50 mil. E a igreja não consegue fazer isso. E eles também são tão comuns para nós, porque a rede social divulga tanto, que não tem aquele atrativo. Não é, você não vê assim, vou trazer um cantor aqui que venha trazer, não. Traz 3 cantores de graça para ver a de graça e não gente. Consegue dar muita gente, porque todo mundo está comum. A não ser que você faça uma grande mídia, uma grande propaganda, como é feito assim, cantor do mundo, para eles poderem fazem um investimento altíssimo, gasta milhões com propaganda, com isso, aquilo, para poder coisa trazer que a gente não tem para fazer. E coisa nós não temos esse recurso para isso. Então, o que é que nós pensamos? Fazer um trabalho mais eficaz. Por exemplo, agora estamos desenvolvendo um projeto que nós já temos há mais de 20 anos, mas que agora foi aprimorado, chamamos pequenos grupos. Você chega aqui hoje no nosso treinamento, você tem 700 e poucas pessoas sendo treinados para um trabalho de pequenos grupos. Nós temos hoje, por exemplo, o trabalho que nós fazemos hoje com os caminhoneiros para Cristo. Nós temos o trabalho nos colégios, temos um trabalho também muito bom com as empresas. Nós temos um trabalho das tardes de louvores que as congregações trabalham. E nós temos uma campanha de evangelização bem equipada que eles trazem muito resultado. Muitas cuidadas, mais de 500 pessoas são curadas por ano só no trabalho de rua, né? E decisões muitas. Então, a gente tem muito trabalho que vai mantendo a igreja. Só para ter uma ideia, se você faz uma leitura do quadro geral, você observa assim, Imperatriz é uma cidade que deveria ter hoje, no mínimo, 500 mil habitantes. Imperatriz era para ter 500 mil habitantes, era a previsão que se tinha, para quando chegar nesse tempo, ter no mínimo 500 mil habitantes. Nós estamos hoje, na estatística, com 273 mil. Talvez não chegue a 300 mil. Vamos dizer que tenhamos 300 mil habitantes. O que acontecia com essa cidade? O que aconteceu com Imperatriz? É que a juventude daqui e as pessoas daqui ia tudo embora. Todo mundo embora para Goiânia, para Paraupebas, Rondônia e tantos lugares que foram de Imperatriz. Eu uma vez cheguei em Goiânia, na igreja de um pastor que me convidou lá, e ele me disse, pastor, isso tem 20 anos. Quando eu fui pregar na igreja dele, do pastor, porteiro do Imperatriz, todo mundo Imperatriz. Aí eu falei com o pastor, o povo está tudo aqui. Ele disse, pastor, eu tenho 432 pessoas do meu ministério só de Imperatriz. Meu Deus! Só da Imperatriz. Você pode ver que lá nós temos milhares de pessoas só dentro de Goiânia e Imperatriz. Você ganha muita gente, mas o êxodo foi muito grande. Só veio segurar um povo Imperatriz depois que essas universidades chegaram, a Suzano chegou, as universidades, os colégios, segurou um pouco. Então de Imperatriz sai pouco, mas do Maranhão ainda sai muita gente. É ônibus e ônibus saindo do Maranhão. É um dos estados IDH, né, mais menor do Brasil. Então o êxodo é muito grande. E isso faz com que a gente ganhe muito e vá embora muito. E tivemos ainda um outro problema que você pode olhar Imperatriz, quase todas as igrejas é povo de Imperatriz, é da nossa igreja. Se chega o pastor da nossa igreja, o crente, um dia desse me convidaram para pregar, sempre me convido aí. E eu, quando me convido, se eu estiver na agenda, eu vou. Aí a pessoa me convidou, eu botei o nome, não sabia nem de onde é que era. Aí no dia tu manda o localizador. Aí ele mandou lá, cheguei lá, era uma igreja, não era das nossas. Eu disse, tu vai pregar para mim em todo lugar, que eu prego para mim em todo lugar. Quando a fé chegou, o porteiro. O porteiro, não, eu era da congregação tal. Depois chegou o dirigente, não, eu era da congregação tal. Depois chegou os crentes, cada um. Eu disse que não ganhou ninguém aqui.
Eu fui no Natal. Todo mundo da nossa igreja. Eu fui no Natal, assisti o Natal numa igreja. Quando eu vi o coral dos jovens, era nosso, tudo nosso, sabe? Tudo nosso. Aí o grupo de louvor foi cantar um louvor lindo, nosso também. Tudo. Aí eu falei, aparece já o pastor Raul ali, mas não sou Só falta eu aparecer. As igrejas só falta botar a Assembleia de Deus, o resto tudo é nosso. Na realidade, eu acho que a gente foi chamado para isso, para ganhar alma, para encher o céu. Eu falei uma vez com um pastor que veio me visitar, tem talvez uns 10 anos ou mais, não sei, me visitar, era um pastor da igreja quadrangular, que veio fazer uma visita, e quando ele estava lá em cima no gabinete, eu mostrei a cidade e tudo, mostrei para ele, conversei bastante. Aí ele começou falando de evangelismo, né? Eu falei do tanto que nós ganhávamos e tudo, mas também não ficava todo mundo. Aí eu disse, não, as igrejas aqui quase todas têm o nosso povo. Quando é o pastor, é o dirigente, é os irmãos, é tudo saindo daqui, nossa, todos, o útero que gera é sempre a igreja Assembleia de Deus Imperatriz, que mais evangeliza. Ele perguntou assim, ele ficou ouvindo, eu disse, você não tem ciúme disso não? Eu disse, rapaz, eu poderia até ter ciúme, mas eu olho assim para a palavra de Deus. E por causa disso eu me tranquilizo, acho que estou trabalhando para o reino. Porque eu disse assim, olha, quando Jesus ele foi fazer aquela pescaria maravilhosa, chamou aquele barco, entrou no barco e disse, olha, pega peixe aí, né? Jogou a rede. Quando vê aquela quantidade de peixe, os discípulos vai romper aqui o barco de tanto peixe. Jesus disse, chama os barquinhos e enche todos eles. Então foi chamados e vieram cada um. O barco continuou cheio, mas todos os barquinhos receberam uma porção, foram abençoados. Então eu entendi que Deus fez isso com a Igreja Imperatriz. É esse barco que ganha almas e enche todas. Então, se eu sei que a pessoa foi ganho, mesmo que está servindo de outro lugar, eu também, não quer dizer que eu vou ficar torcendo por isso. Mas eu fico feliz de saber que estamos contribuindo em toda a cidade, e não só na cidade, mas chega em Goiânia, chega em Brasília, chega em Parauapebas, chega em todo lugar, você vai encontrar Imperatriz. Mas eu sou meio assembleiana roxa, né, do pé rachado. No início eu tinha tanto ciúme, quando eu vi o nosso povo sair daqui, que eu sou do tempo do pastor Jairo. Você sabe que naquele tempo o crente de outra igreja não ia nem para o céu, né? Aí depois eu fui entendendo que o céu é o mesmo para todos, entendeu? E isso me tranquilizou, mas no início eu tinha muito problema em relação aos que estavam fora da Assembleia. Porque o reino é só um, Cristo é só um, o céu é só um, a Bíblia é só um, e o povo é só um. As igrejas são como se fossem congregações. Você não tem a Assembleia de Deus aqui, a sede? Tem 100 e tantas espalhadas, hoje são mais de 250, né, Imperatriz, somando todas. Quer dizer, assim também, as denominações, batista, presbiteriana, não sei quem, é como se fosse só uma igreja. No céu não vai ter departamento não, né? Quando chega lá, é o mesmo hino, eu vou pregar essas igrejas, é o mesmo hino, é o mesmo costume, é a mesma tudo. A mesma desobediência. Desobediência, as mesmas lutas. Eu visito o pastor nas casas dele, de vez em quando eu estava visitando os pastores das denominações. E converso com eles, é a mesma fé, é a mesma coisa. Então, por que eu vou ficar brigando? Agora, é claro que cada um puxa a brasa para o seu espeto. Isso é uma naturalidade. Né? Então, para mim, a minha igreja é a melhor, é a nossa, que tem a melhor doutrina, os melhores pastores. Sempre para mim é assim. Mas assim como eu vou dizer, a minha família é a melhor. Os melhores filhos, a mulher mais bonita é a minha. Agora cada um diga do seu. Pastor, vou falar aqui um pouquinho da mocidade, que o senhor começou praticamente esse trabalho, um dos primeiros presidentes jovens, né? Da mocidade de Imperatriz. Na verdade, eu fui o primeiro. Né? O primeiro jovem. Porque depois daquela da paróquia do Pedro Paulo, foi o senhor. Hoje a nossa mocidade faz filme, tem teatro, mas para eles serem do tamanho que são hoje, começamos do zero. Como é que foi o início desse trabalho de jovem? Quanto tempo o senhor foi presidente? Olha, na verdade, eu aceitei... Era presidente e vice, né? Eu fui presidente no ano de 84, quando o pastor Jairo chegou em setembro, ele foi a primeira pessoa indicada. O meu sogro fez a indicação e ele me chamou para ser presidente. Eu acho que no mês de outubro, ali, final de setembro, eu já assumi a mocidade. E era um ano de mandato naquele tempo.
E passamos o ano de 84, 85, fazendo um trabalho naquela época era desmembrando a mocidade, porque era só no Templo Central que era Jerusalém. Aí eu fui estabelecendo em cada congregação a sua mocidade. E o Luiz Gonçalves era meu vice. No outro ano o Luiz Gonçalves foi presidente, eu fui o vice dele. Né? Isso de 85, 86. Quando foi 86, aí eu fui presidente de novo. E ele vice. E ele vice. Só engraçado que eu quero até falar, lembrando assim, as coisas de Deus, né? Quando eu fui 84, 85 presidente, o Luiz Gonçalves foi no ano seguinte. Quando chegou no ano, passei 86, 87, né? Aí o pastor Jade, lá na tua casa, eu acho que foi na tua casa, sei que tu estava presente. Lá em casa. Foi na tua casa. E o pastor disse, olha, pastor Raul, eu quero que você seja de novo presidente. Eu disse, não aceito não. Eu não queria mais de jeito nenhum. Não, bota outro, tem outros aí e tal. Ele falou, eu rejeitei completamente. Era legal, a reunião era lá em casa, era boa. Foi lá na tua casa mesmo. Aí quando chegou, isso foi, não sei qual foi o dia, não demorou assim uma semana, o banco, eu trabalhava no banco nessa época, me convidou para reunião em Goiânia. Reunião de gerente, eu era gerente do banco e tal. Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui hospedado no hotel, não lembro o nome dele, Hotel Goiânia, alguma coisa assim, eu não lembro mais o nome do hotel. Quando sempre antigamente, você recebia a mala, alguém levava, a gente dava aquele trocadinho, né? E a pessoa pegou minha mala ali, foi lá para o apartamento mostrar. Quando ele terminou de mostrar tudo lá do apartamento, como é funcionar a televisão, tal, que ele vai saindo, eu peguei um dinheiro e dei para ele. Ele saiu, eu fechei a porta. Nisso que eu fecho a porta e fui direto para a janela para abrir, para me olhar para Goiânia, que o hotel era alto. Quando eu fui abrir, o Espírito Santo se manifestou igual aquela vez que manifestou aqui. Me tomou assim, foi numa questão de segundos. E nesse momento, o Espírito Santo falou assim, 5.000 almas, 3 vice-presidentes. Aí eu tomei aquele susto e vi assim, olhei para Goiânia como tinha vendo Imperatriz. Um trabalho gigantesco. Aí passou. Quando passou, eu disse, Senhor, eu não quero ser preso de mocidade, eu não quero ser... Ele disse, se você não aceitar, a mocidade cairá na mão de alguém, de outro. E tu serás responsável pelo projeto. Aí eu senti o peso da responsabilidade que Deus estava com a minha mão naquela hora. Aí eu, tá bom, Senhor, então eu aceito. Tudo bem. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei ao pastor, bota meu nome para ser o candidato, ele era candidato, né? Era 3 candidatos, era eu, o Joás e o Ademir. Aí eu fiquei como candidato. Aí eu chamei a nossa equipe, essa turma nossa aí toda, ele disse, olha, não quero que ninguém vote em mim. Nem eu vou votar em mim. Ele disse para Deus que eu aceito, mas eu não vou votar em mim não. Para Deus foi só brincando. Eu não quero de jeito nenhum. Aí o nome do Ademir que era o forte, estava aquela movimentação no nome do Ademir e eu não quero nada. Quando eu cheguei no dia da votação, que era 1h da tarde, lá na Jerusalém, que eu entro na secretaria, tinha lá uns cartazes com o meu nome. Ele disse, quem foi que botou isso aqui? Não foi nós que botamos, porque nós mudamos o jogo, agora é tu. Eu digo, eu não quero não, eu vou votar no Ademir. Ele disse, não, é tu. Eu disse, não quero. Aí, quando chegou na hora da votação, resolvi votar em mim, porque era difícil. O senhor tem votado mesmo. Aí, quando foi fazer a leitura do voto, era só eu. Aí eu ganhei, assim, disparado de todo mundo. Aí não tem jeito, não. Aí, na hora que eu assumi, o pastor já deu posse imediatamente, eu levantei e disse, 5.000 almas, 3 vice-presidentes, fulano, então vai ser meu vice. E aí disse, o projeto vai ser esse. Foi aquela empolgação que deu. E naquele ano, nós oramos por 5.370 pessoas. Quando a gente cria metas, a gente cria mecanismo de trabalho para ganhar. Sem meta, a gente não chega em lugar nenhum. Porque onde você chegar, tá bom. Tá bom, né? Por isso que eu trabalho sempre com meta. Por exemplo, a nossa mocidade foi muito vibrante, foi muito boa, não teve problema nenhum. Hoje nós temos uma outra visão. Você vê que hoje, você olha para uma banda dessa grandeza, é jovens. Você vai ver um teatro que é o melhor do Brasil, não só compara com Nova Jerusalém. Nenhuma igreja faz o que nós fazemos no teatro. Quem está lá? Jovens. Filme, nós estamos com 5 filmes. E filme top. Filme top.
Qual é a outra igreja no Brasil que faz? E nós fazemos. Quem faz? A juventude. Né? Nós faz hoje a Almadia na Estrada. É um projeto, o ano passado nós levamos aí quase 600 jovens para estar. Esse ano vamos levar para o Achei engraçado, voltando só um pouquinho, que o senhor foi com 3 amigos evangelizar de casa em casa. Hoje um filme evangeliza milhões. Todas as casas. O mundo inteiro. Eu acho muito interessante. Esse filme foi lançado agora, todas as congregações colocou para a sua juventude assistir. Você imagina quantas mil pessoas assistiram agora. Né? E foi muito bom esse filme exatamente nesse período, porque a história traz aquilo que nós queremos. Nós estamos levantando jovens para serem missionários nas universidades. Sim. E aquele filme, ele deu assim uma impactada geral. Muito bom, foi excelente. Eu achei muito bom. Acho que Deus tem a coisa certa na hora certa. Tudo na hora certa. A gente faz hoje um trabalho diferente. A gente sempre queria mais coisa, mas tudo tem um tempo. Para cada geração, para cada momento, tem uma forma de trabalhar. Porque você não pode aplicar os métodos antigos, que vai dar errado nessa geração. Não pode tirar os marcos antigos. Não pode tirar os marcos, mas também não pode fazer a mesma técnica, a mesma maneira, não pode ser agora. Agora é diferente. E a visão é como evangelismo, fazer de casa em casa. Hoje você não pode bater na porta de uma pessoa. Não, o povo tem até medo de abrir. Medo de abrir. Então nós temos outros métodos de evangelismo, né? Temos o Vinícius, que é o nosso secretário de evangelismo. Hoje ele trabalha muito. É em empresa, é tanta coisa. Agora vamos entrar no mês de maio, é o evangelismo global, né? Que trabalha o mês de maio todinho e depois o Nordeste para Cristo, que é de agosto a setembro. São 2 meses impactantes, onde envolve toda a igreja, é muito movimento, são muitas decisões. Se todos ficassem, era uma coisa extraordinária, mas nem Jesus não quis fazer isso, e ele disse lá na sua parábola, ele colocou 4 tipos de terra, onde a palavra vai ser semeada, mas só ficou 1/4, que significa 25%. E desses 25% ainda teve assim 30, 60 e 100. Então você não pode, se você ganha 1.000, só vai ficar 250. De 250 ainda tem uma turma que para 2 então, aqui não. O que a gente pode fazer? Pregar. Pregar e pregar a palavra. E esquecer pequenas coisinhas que nos tiram de estar perto de Deus. Eu acho que o povo continua pronto para trabalhar. A gente só não pode esquecer a ligação direta com Deus. E é isso, pastor, que ultimamente está sendo esquecida. É muita coisa. A notícia de hoje, daqui 20 minutos já é outra. Você ouve uma pessoa pregar aqui, outro despregar na mesma hora. Tem os que despregam a palavra. Então, acho que a gente precisa trazer esse povo para perto de Deus. É a única maneira, através da leitura. Tudo é assim, tudo já foi predito. A palavra de Deus é como um planejamento de Deus para a igreja e para o mundo. Tudo vai cumprir o que está escrito ali. Então, esse tempo é o tempo dos vende-doutrinas. São as coisas que prejudicam a igreja. Os vende-doutrinas, o aumento desenfreado de igreja, também isso tem um lado prejudicial. Porque todo mundo sente de botar uma igreja em qualquer lugar, de qualquer jeito. A outra coisa são as pessoas que eram pastores, que eram crentes, que hoje vai falar mal da igreja. Por quê? Porque para poder ter uma visão do reino de Deus, ele tem que ter passado por um processo chamado nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele pode ser bom de Bíblia, ele pode ser pastor, ele pode ser filósofo, teólogo, pode ser tudo na vida, mas continuará como homem natural. E o homem natural não entende as coisas espirituais. O que ele olha para as coisas espirituais lhe parece loucura. 1 Coríntios 2:14. Então é preciso e o homem natural não entende as coisas espirituais, parece loucura, ele não entende nada. Agora o homem espiritual, ele entende tudo e vai discernir tudo bem, porque ele tem a visão de Deus. É como diz lá em 1 Coríntios 2:16, né? Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é que você vê o mundo e as coisas como Deus vê. Se não tiver essa mente, tudo que você vê está errado. Então a pessoa está ali. É como ontem eu vi um desses pastores aí, dizer assim, isso na internet. Olha, não é necessário batizar ninguém.
Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,17 que eu não fui mandado, Deus não me mandou para batizar. Aí ele vai na Bíblia e diz que não é para batizar. E ele se acha Paulo. Ele diz que Paulo não batizou, não é para batizar ninguém. Por causa disso ele monta uma doutrina de totalmente fora do contexto bíblico, que Jesus mandou batizar. E o próprio Paulo batizou quando esteve lá no carcereiro, lá que houve aquele terremoto. Depois que ele pregou meia-noite, ele levou para batizar. Então, aí ele prega uma doutrina. Isso, pastor, com tantos seguidores que estão seguindo ele, não é necessário mais batizar. O outro vai dizer assim, olha, Jesus só veio para Israel, porque o próprio Jesus disse, eu vim somente para a casa de Israel. Então, o gentio não tem nada a ver com isso. Com o evangelho, com cruz, com nada. Aí, mas ele esquece de olhar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, João capítulo 1, versículo 11. Veio para que era seu, você não receberam, mas a todos quanto receberam, abriu porta para todo mundo. Aí a gente entra. Aí entra aí. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, que nós somos uns zambujeiros enxertados na videira. Nós entramos nessa possibilidade. Então os gentios foram contemplados. Agora a igreja é formada de grego, de judeu, de todo mundo. Mas eles centralizam uma palavra. Agora o que é pior, que eu acho que é o vento de doutrina pior, é porque alguém que era crente, alguém que é pastor, alguém que tem um conhecimento bíblico e vem com a Bíblia na mão, e lê para você. As pessoas que não tiverem entendimento caem nessa vende de doutrina. Porque ele vem com a Bíblia e diz, olha, está aqui escrito, olha. Aí você, mas está mesmo, está escrito aqui. Então, eu estou todo errado. Porque quem é natural não entende nada, para ele está tudo, parece loucura. Aí eu entendo que esse momento é um momento do espírito do anticristo que está no mundo. E o espírito do anticristo é o espírito de Satanás. Você vê que o próprio diabo, quando chega para Jesus, lá no deserto, o que ele vai dizer? Ele não chega com suas palavras, ele chega sempre com a palavra de Deus. Ele chegou, por exemplo, a gente olha na história, Jesus foi para o batismo, ser batizado nas águas por João Batista, e ali, naquele momento, Deus falou com ele. Uma voz ouvida do céu e disse, este é meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Dali mesmo ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele passou 40 dias em jejum, não comeu nada, não bebeu, então ele estava totalmente fragilizado, fisicamente, como humano que era, que ele foi feito carne, humano, terminou seu jejum, acabou o processo, ele tinha que fazer o que agora? Ir para casa. Agora imagine, você está no deserto, 40 dias sem comer, se ele aguentava caminhar, sei quantos quilômetros para chegar na próxima cidade, ainda tinha montanhas para poder atravessar, para chegar no lugar de comer. Naquele momento é a hora que Satanás chega com a Bíblia, eu digo com a palavra de Deus. Tu não és o filho de Deus? Foi o que Deus falou para ele. Não és filho de Deus? Sou. Então, se tu for caminhando daquela, tu morre. Então pega essa pedra, transforma em pão e come, satisfaz a necessidade. Veja que é sutil. Mas Jesus disse, não, peraí. Não só de pão vai viver o homem. Depois ali, qual é a missão de Jesus? Ele veio para que o mundo conhecesse ele como Jesus. Então o que Satanás disse, botou na mente dele? Que tudo é subjetivo. Tu vai lá no templo, na hora da reunião, sobe no pináculo, quando o povo for saindo do culto, e tiver aquela multidão na porta, aí tu se joga. Aí, olha, tu vai se jogar, a Bíblia diz que os anjos foi dado ordem a teu respeito, para que eles não tropeçem o pé em pedra. Ele está dizendo a Bíblia. Tu não vai morrer. Os anjos vão ter que te acudir. Aí quando você bater lá embaixo, que não aconteceu nada, todo mundo vai te aplaudir, vai te exaltar, tu vai ser reconhecido. Ele disse, essa voz não é de Deus. Mas a Bíblia também diz, não tentarás ser o teu Deus. Veja bem que esse espírito da atualidade é pegar a palavra de Deus e confundir a pessoa com a própria Bíblia. Aí eu fui pastor, eu sou da igreja, eu também conheço a Bíblia, e a Bíblia está dizendo aqui, ó. Aí tem uns que dizem assim, olha, se teu Deus é verdadeiro, tu não vir falar comigo. Se ele existe. Aí eu fico olhando, meu Deus, é muita falta de... A Bíblia diz no Salmo 14,
que a pessoa que diz que não existe Deus, ele é um insensato, ele é um louco. Porque se ele olhar para ele mesmo, ele sabe que existe Deus. Porque como é que ele vive? Como é que ele tem vida? Como é que ele é? É como disse um cientista. Ele olhando para o céu estrelado à noite, ele disse assim, ele é astrônomo. Ele disse, como é que uma pessoa olha para o céu à noite, vê tanta estrela e dizer que não existe Deus? Tem que ser louco mesmo. Mas eles acham que são sabidos. E aí pega e prova e vai dizendo para a pessoa, e quem não está bem preparado, ele vai, então, cair nessa onda. A minha própria palavra é errar e não conhecer as Escrituras. Errar e não conhecer a Escritura. Porque é preciso não somente conhecer a Escritura no ponto de vista da letra, que a letra pode matar, mas sim o espírito da letra, que a Bíblia tem que ser interpretada pelo próprio Espírito, é uma revelação. A palavra de Deus tem que ser uma revelação, senão ela pode matar. E a pessoa olha aqui, meu Deus, a Bíblia está dizendo isso. Parece uma contradição. Como é que diz a Bíblia? Diz que Deus não se arrepende e ele já se arrependeu. Do homem. Então, Como é que se arrependeu lá e diz que ele não se arrepende? E Deus pode se arrepender? Aí você, meu Deus, como é que pode? A Bíblia está se contradizendo a si mesmo. Mas não é isso. Acontece que cada situação, eu olho assim, eu como pai, tenho um filho pequeno, para mim falar com ele, eu tenho que fazer duas coisas, me abaixar por cada altura dele e falar uma linguagem que ele entenda o que eu estou dizendo. Eu não posso falar na minha altura nem no tom de voz como uma criança de 1 ano, porque ela parece loucura, não vai entender nada. Então, jamais Deus falaria conosco, ele sendo Deus, falar nessa linguagem de Deus, porque os homens não entenderiam. Então, ele se abaixa, né, para poder falar uma linguagem que eu possa interpretar. É por isso que ele usa a linguagem do homem para dizer coisas, mas está se contradizendo? Não, eu estou falando um negócio que tu possa entender. Eu não me arrependi. Isso é um projeto eterno. Mas estou dizendo o meu sentimento para ti. Só isso. Eu acho legal, sabe, que a gente tem aqui o pastor Raul conversando com a gente. O pastor Raul é crente raiz. Não é aquela raiz que some e acabou conversando. É raiz, caule, folha, flores e frutos. E essa é a história da Assembleia de Deus, com crentes que são crentes salvos e que conseguem trazer o evangelho a muitas pessoas e que não tem ciúme quando a pessoa aceita Jesus e vai para outra igreja. É meio complicado isso, mas ele não tem. Ele não tem. E nós vamos continuar contando a nossa história, você vai continuar conhecendo a nossa gente. E a finalidade é que você venha fazer parte desse povo. Pastor Raul, a Câmara é sua, para considerações finais. A gente ia fazer meia hora hoje e meia hora fazer uma hora direto. Então eu quero primeiro eu quero dar graças a Deus pelo esse podcast, a Euzenir como apresentador desse programa, a entrevistadora, né? Que Deus te abençoe. Mas eu quero também louvar a Deus pela história da nossa igreja, que é uma história viva, real e grandiosa, que a gente olha para a história vendo o seu nascedouro com 16 pessoas, no dia 16 de setembro de 1952. E essa igreja chega nesse patamar, que tem mais de 250 igrejas nessa cidade. E toda essa região aqui foi evangelizada por nós. 618 missionários. 618 missionários espalhados em 41 países. E que já formou mais de 2.000 missionários. E que tem pastores espalhados em todo esse Brasil, fruto dessa igreja. E tem crentes espalhados por toda a cidade, todo esse Brasil, crentes saídos dessa igreja. Então, é uma árvore frondosa que tem produzido muito fruto, a gente só tem que dar graças a Deus. E dizer a você, conheça mais profundamente a história da igreja e convidamos você, venha conhecer melhor e participe dessa igreja e seja abençoado. Obrigada, pastor Raul. Até o nosso próximo encontro.